quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos. Marca também a nossa chegada, o nosso tempo, o nosso momento para o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Noite de quarta-feira, 6 de maio do ano de 2026. Quarta-feira, Arquivo Missionário. João T. Vander Kemp é o nosso missionário da narrativa da obra de Juan Carlos Barreto. Vem conosco e te faremos bem, é o nosso lema. Vem para a palavra, você também. Carlos Augusto, cantando a música tema do Arquivo Missionário, a música da abertura do Arquivo Missionário, o homem que Deus usa. Só o próprio Deus pode entender.
Carlos Augusto e a música do arquivo missionário, a música sobre missões, o homem que Deus usa. Boa noite, bem-vindos ao nosso tempo, nesta noite, para já a leitura do texto de Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 17, o texto áureo do arquivo missionário. Nesta noite iremos para a África do Sul, e a narrativa biográfica, a narrativa a respeito do missionário João Tevan der Kempe. Nesse momento, eu vou então à leitura do texto de Romanos capítulo 10, está deixando aqui no ponto, para depois, no fechamento do arquivo, já a música fica prontinha para a gente ganhar tempo. Romanos capítulo 10, de versículos 9 a 17. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. E vamos então à narrativa a respeito desse missionário, homem que foi usado por Deus. Nós vamos chegando a 20 horas e 3 minutos nessa noite, momento então da narrativa sobre o missionário João Tevan der Kempe. Num dia sereno e aprazível, navegava tranquilamente um bote sobre as mansas águas, dentro do qual se viam um alegre casal e um pequerrucho, filho único, que com seus encantadores sorrisos aumentava a dita dos pais. Soprou de súbito um desses furacões tão frequentes na Holanda, e logo o céu se cobriu de nuvens negras que ocultaram a face radiante do astro-rei. A embarcação naufragou e pereceram afogados a mãe e o menino. O pai salvou-se, enfim, depois de esforços hérculeos que, todavia, não evitaram a morte dos dois entes amados. O pai era João Tevan der Kempe, um incrédulo empedernido, ou seja, endurecido, que havia rejeitado os ensinos de seu pai, que era pastor, e os bons conselhos de sua piedosa esposa. Isto ocorreu quando ele tinha 44 anos de idade. Ao quebrado pelo peso desta desgraça, vendo-se separado de sua nobre companheira e do filho que idolatrava, acercou-se do Senhor, aceitando o simples evangelho de Cristo,
no qual achou a paz de que necessitava sua alma. Kemp era em muitos sentidos um homem notável. Havia estudado nas universidades de Leiden e Edimburgo, sendo graduado doutor em medicina. Quis expor seus talentos e serviços na melhor causa e resolveu fazer-se missionário, escolhendo a África como seu campo de ação. Como não houvesse na Holanda sociedade missionária, ofereceu seus serviços à Sociedade Missionária de Londres e no ano de 1798 embarcou com mais 3 colegas em direção à colônia do Cabo. Foram bem recebidos por alguns crentes, com quem organizaram uma sociedade missionária sul-africana. 2 dos missionários se dirigiram para o norte, porém Kemp resolveu dedicar seu trabalho entre os Cafres do Oeste. Apesar das guerras e contínuas revoltas, logrou chegar à presença do chefe dos Cafres, de quem obteve permissão para residir entre eles. As dificuldades que se lhe deparavam a cada passo e o gênero de vida que tinha de submeter-se entre esse povo bárbaro abateram algumas vezes o ânimo do servo de Deus, porém nunca lhe faltou a força para ajudá-lo a carregar varonilmente sua cruz e permaneceu fiel em seu posto. Pouco a pouco foi ganhando respeito e o carinho de todos. Sua vida exemplar tinha um poderoso efeito sobre aquele povo infeliz. E alguns começaram a inquirir o segredo que animava aquela existência luminosa em uma região de barbaria, miséria e vícios. Com muita paciência conseguiu instruir a vários jovens, alguns dos quais foram ganhos para o Evangelho, porém a guerra obrigou a tribo a fugir da colônia do Cabo. Como não quisessem ver-se privados de tão bom amigo e mestre, os negros lhe suplicaram com lágrimas que os acompanhassem. O missionário anuiu a insistência e foi estabelecer-se em Greyfriend. Sua atividade deu ótimos resultados. Um dos negros convertidos compôs hinos e começou a visitar muitas tribos, cantando as verdades consoladoras do amor de um Deus desconhecido para aquela gente. Quando os missionários penetraram pela primeira vez nessas tribos, já encontraram gente disposta a conhecer mais desse Jesus, de quem tinham ouvido cantar por um dos da sua raça. Os Boers, que colonizavam essa parte do solo africano e que não queriam saber coisa alguma da evangelização dos negros, começaram a perseguir os missionários e tornar-lhes insuportável a vida. Não contentes em demolir-lhes a igreja, tentaram contra a vida de Kemp, que escapou milagrosamente das suas mãos. Por fim, o governador Boer, pretendendo evitar dificuldades, reservou o solo, reservou um dos lugares mais difíceis da região para os negros, região essa que eles denominaram Betesdorp. Aliás, Betesdorp. A região foi denominada por eles de Betesdorp. Essa palavra Betesdorp, eu vou falar sobre ela agora. Onde, apesar da pobreza do solo que forçava rudes trabalhos, conseguiram atrair outros. Essa palavra Betesdorp
é interessante porque é um dos nomes de origem bíblica, Betelsdorp. Interessante. Por que é um dos nomes de origem bíblica? É utilizado na África do Sul. E o nome deriva de Bet-El, que significa casa de Deus. O Dor vem do africanês, afrikaner, né, na verdade, idioma afrikaner, Dor, e significa vila, povoado, aldeia. Portanto, em conjunto, Betelsdorp pode então ser traduzido como Vila da Casa de Deus. Então essa região difícil que foi reservada para os negros, eles deram esse nome. Eles chamaram de Betelsdorp. Por quê? Chamaram então de Vila da Casa de Deus. E apesar das dificuldades, lograram êxito. A indústria logo mudou o aspecto da região e os negros puderam viver com relativa abundância. Em 1808, uns 1.000 habitantes havia nessa região, nesse lugar, dos quais 200 eram membros da igreja. E os Boers não se deram por vencidos e criaram novas dificuldades, porém em 1806 os ingleses se apoderaram do país e Kemp, o John T. Vander Kemp, o nosso missionário, pôde continuar tranquilamente sua obra até que em 1811 Deus o chamou ao seu descanso. Carlos Augusto, música Anseio de Ser. Ser feliz, corpo e alma consagrado. Oh, não há maior prazer aqui. Oh, não há maior prazer que fiel a Cristo ser. Onde quer que enviado for, cheio de poder será um pregador. Se a choupana for seu habitar, com Deus melhor será, muito melhor. Faz que o homem vença o ego seu, pois assim de Deus dependerá, não do que é propriamente seu, pois assim de Deus dependerá. Ser feliz é ser fiel. Onde quer que enviado for, cheio de poder será um pregador. Se a choupana for seu habitar, com Deus melhor será, muito melhor. Será. 20h15, o Carlos Augusto cantando para nós Anseio de Ser.
Nós vamos, nesse momento, nos preparando para o tempo de oração. Após nossa apresentação do João T. Van Der Kemp. E vou solicitar que você me lembre em suas orações. Eu estou com um cisto no rim direito e nos últimos dias tem provocado incômodos e dores. Então está doendo agora. Eu peço que você então lembre de mim em oração. Eu vou orar por aqueles nomes pelos quais nós temos orado, tá? E depois da oração nós vamos estar encerrando com a bênção araônica. É interessante falar da África do Sul. Até hoje essa região difícil que foi reservada para os negros, ela existe, essa região, e ainda traz o local onde se organizou, onde existiu essa missão na África do Sul. Vamos orar então nesse momento, dando graças ao Senhor e pelos nossos amados, por quem temos apresentado-os em intercessão perante o Senhor. Bendito Deus e Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Nesta noite, a nossa expressão de gratidão pela direção, obra e cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Pai bendito, quarta-feira do Arquivo Missionário, de missões, da obra tão importante em que homens e mulheres, usados e capacitados pelo Senhor, foram de um ponto ao outro, consumando a ordem de Jesus, que o Evangelho deveria ser pregado, até aos confins da terra. Sempre sejamos direcionados, abençoados, conduzidos pelo Senhor, e em cada apresentação do arquivo, que o mesmo fale aos nossos corações. Oramos pelos amados que estão conosco e aqueles que providencialmente irão, num outro momento, num outro tempo, também receberem a comunicação da palavra do Senhor. Oro pelos amados que estamos clamando perante o trono do Senhor, os nossos queridos e amados enfermos, aguardando uma resposta do agir, da providência do Senhor. O Luiz Antônio, Deus, temos orado pela sua restauração, recuperação e também pela obra de salvação com a sua família, Deus. Dá-lhes, ó Deus, a preparação que vem do Senhor. Oro também pela missionária Angélica. Minha filha encontrou ela e o esposo esses dias e ainda comentou que estamos orando por ela. Ó Pai, que tenhamos em breve notícias recentes e toda nossa inquietação ou a necessidade de compreendermos como está desenvolvendo o tratamento, para termos uma melhor noção. Mas cremos no Teu agir, cremos na Tua providência e oramos para que tanto a missionária quanto a família tenha bom ânimo. O Senhor cuida dos seus. Eu oro também pela cirurgia a seu tempo, que vai acontecer da irmã Inês, que ela esteja sendo preparada pelo Senhor, não só ela, mas também toda a situação. Já de antemão, expressamos a nossa gratidão ao Senhor por tudo que vai acontecer e o desfecho dessa situação. Oramos também, ó Deus, pela missionária Meire Celinho, trabalho em Rondônia, necessitam da nossa intercessão em favor delas, do bom ânimo, fortalecimento que tanto necessitam nesses dias em que ali estão servindo ao Senhor. Pai, também rogo nesse momento pela salvação da Verônica, Batista, Elias, os meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, pela obra que só o Senhor pode realizar e usar quem apraz o Senhor usar.
orando também pelo fortalecimento espiritual da Tiana e da Fátima, sempre animadas, encorajadas, recebendo o fortalecimento do Senhor. Pai de todo poder, também oramos pelo Paulo Napolitano, pela Thalita, aquela jovem mãe que teve complicações e até foi para a UTI. Temos clamado ao Senhor em favor de sua vida. Senhor Régio, Dona Cida, esse casal de idosos que tanto padecem nesse momento agora tão difícil e não têm parentes. Eles são sozinhos, mas não estão sozinhos. O Senhor é poderoso para levantar quem apraz o Senhor levantar e manifestar o cuidado do Senhor em suas vidas. Por tudo, graças, Deus bendito, louve e bendigo o nome do Senhor, orando nesta noite no nome de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Vamos chegando a 20 horas e 21 minutos. Amanda Alves, a irmã Marinês Gonçalves Dias, em Ribeirão Preto. Amanda Alves, eu falei Alessandra Alves, né? Estou com a Amanda na minha mente aqui, não sei porquê. Alessandra Alves. E também a Fátima, que juntamente com a Fátima, a Tiana. Ok? Só preparando você para o amanhã, e você vai orar também por nós para o programa de amanhã, o destaque evangelístico. Eu terminei de falar do homem do barco, tá? Agora eu vou falar do homem que trabalhava numa prisão. O carcereiro, né? O homem da prisão lá, o carcereiro da prisão lá de Filipos. Ele foi alcançado através da pregação do plano simples de Deus para a salvação. A gente quer conversar a respeito dessa obra de Deus realizada lá em Filipos com o apóstolo Paulo, com Silas, num momento marcante, até terremoto teve. Tá? Deus tem um cenário adequado, ideal, para que a sua obra aconteça. Se for necessário um terremoto, ele manifesta o terremoto. Lá houve a manifestação de um terremoto, e a pergunta mais direta, não tem mais do que essa, a pergunta impressionantemente, tremendamente direta: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que você responderia? O que Paulo respondeu? E tudo que nós vamos tratar amanhã a respeito desse fato. Vamos lá então, a bênção oraônica nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tchau, gente, até amanhã.